obrigado por esta tarde, esta gente linda que tem me acompanhado no livro de Provérbios que lemos no mês passado. E esse mês o Senhor colocou no nosso coração podermos ler e compreender um livro tão negligenciado da Bíblia, mas tão especial, tão extraordinário, está entre os maiores livros da Bíblia, sem dúvida o livro de Eclesiastes. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo que o Senhor está nos dando. Esse tempo é um tempo de investimento. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude a nós nos aquietarmos, porque há forças espirituais da maldade que não estão interessados que nós conheçamos a Tua palavra. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ajude-nos nesse instante a focarmos, muito mais do que um aparelho ligado, seja um espírito rendido, um coração entronizado, desejoso de aprender com os erros de Salomão, registrados no livro de Eclesiastes. Seja conosco, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Hoje a lição é linda, a lição é maravilhosa. Obrigado, Sérgio de Pissarras, Balneário Pissarras, em Santa Catarina. Marcele entrou. Muito obrigado a todos vocês. Eu fui incentivado por uma equipe de irmãos que leram comigo o livro de Provérbios no mês de maio, que acabou, hoje é o 5º dia, né? 6 dias atrás nós acabamos de ler Provérbios. E aí nós escolhemos ler nesse mês agora de junho o livro de Eclesiastes. Estamos ainda no capítulo 2, porque estamos indo mais devagar e estamos em lives mais curtas, para não cansar você e porque as atividades normais estão começando a retornar também aqui na América e eu vou ter menos tempo para poder me dedicar e me aprofundar no livro de Eclesiastes. Mas eu quero compartilhar com você pelo menos 30 minutos de segunda a sexta. Amanhã nós não teremos nem sábado, nem domingo, mas segunda-feira voltaremos aqui. Capítulo 1 de Eclesiastes, nós aprendemos com Salomão. Dá para você pregar na sua igreja. Está lá no meu YouTube, Josias Aristiche, uma live falando sobre isso. O capítulo 1, Salomão faz menção de que nada muda, de que nada é novo e de que nada é compreensível debaixo do sol. Nada muda do versículo 4 a 7, nada é novo do versículo 8 a 11, e nada é compreensível do versículo 12 ao 18. São 3 lives diferentes, de 30 minutos cada uma, comentando isso. E nós estamos vendo Salomão procurar felicidade longe de Deus. Compartilhe essa live com alguém aí no seu Facebook para que mais alguém seja abençoado conosco. Hoje nós vamos continuar nesse caminho, nessa perseguição de Salomão em busca de um sentido para a existência. Salomão, ele não quer apenas aproveitar a vida, ele quer saber a razão da existência, o verdadeiro sentido da vida. E por isso que foi escrito o livro de Eclesiastes. Explicamos na introdução 1 que Salomão escreve o livro de Eclesiastes na sua 3ª fase, quando ele retorna para Deus já em idade avançada, e ele faz uma autobiografia contando a sua experiência quando ele estava desviado da face do Senhor. Portanto, é um livro magnífico, extraordinário, lindo. Eu me empolgo, eu estou de madrugada acordando com Eclesiastes na minha cabeça, estou aprendendo com Salomão, porque muitos, inclusive eu, a maioria de nós, já tivemos que quebrar a cara para poder aprender. Sendo que na Bíblia tem o livro de Eclesiastes que mostra que há caminhos ao homem, aquilo que Salomão coloca em Provérbios: há caminhos ao homem que parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Bem, vamos compartilhar a tela e vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Me acompanhe aí, se abanque, se aquiete, ache um lugar onde você possa ler comigo, assimilar, e juntos nós vamos aprender, tá bom? Vamos lá, vamos colocar na tela o livro de
Eclesiastes, capítulo de número 2. Nós fizemos 4 lives, 2 de introdução e 2 do capítulo 1. E nós vamos precisar de pelo menos 3 lives no capítulo 2. Hoje é a primeira, capítulo 2, versículo 1, nova versão transformadora. É uma versão num português mais contemporâneo, fiel ao original, tanto hebraico quanto grego, portanto, digno de apreço, de carinho, de amor. Essa tradução ela é uma tradução, é uma versão, na verdade, nova, da editora Mundo Cristão, que foi lançado em 2017. Olha, depois nós vamos comparar com outras versões. Olha o que diz Salomão. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Vamos dar uma olhadinha na NVI. Vamos olhar a NVI, vamos comparar e vamos ler até o versículo. Hoje eu quero ir até o versículo de número 11, com a ajuda de Deus. E vamos ver se conseguimos chegar até o versículo de número 11. Então, veja agora na NVI. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Vamos ver o versículo 2, agora na nova versão transformadora. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Vamos olhar na NVI. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, ou melhor, o versículo 2 está lá em cima. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Agora sim, o versículo 3. Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho, enquanto ainda buscava a sabedoria. Apeguei-me à insensatez, assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Vamos continuar lendo até o 11, depois nós lemos lá na NVI. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro. Olha a expressão de Salomão, juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Olha o testemunho dele. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas, foram 300. Tive tudo que um homem pode desejar. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. Do trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Meu Deus, se a gente terminasse a live aqui, já teria valido a pena. Que testemunho tremendo. Eu não sei se vocês conseguem vibrar como eu, mas eu me empolgo com a palavra de Deus. Como ela é linda. Vamos ler agora na NVI, o mesmo testemunho de Salomão, e aí vamos começar a dar umas pinceladas em cada versículo. Vamos continuar aqui no versículo 3. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância,
mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, mas nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Olha que testemunho. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há proveito no que se faz debaixo do sol. Meu Deus, que testemunho. Compartilhe essa live com alguém. Faça uma sala para que mais pessoas entrem. Eu definitivamente não estou preocupado de multidões, mas quanto mais pessoas puderem ser abençoadas, melhor. Esse texto, só a simples leitura desse texto já nos abençoa. E o que Salomão faz menção? Vamos dar uma olhadinha. O que Salomão faz menção nesse capítulo de número 2? Salomão, ele continua numa busca desenfreada por um sentido na existência, um sentido na vida. Como disse no início, ele não quer apenas simplesmente aproveitar a vida, mas descobrir como aproveitá-la e o que tem de valor verdadeiro nela. O que tem de valor permanente na existência? Salomão está disposto a pesquisar todas as áreas da vida a fim de entender o que dá valor à existência, o que dá valor à vida. Lembremos-nos que nós já falamos nas 2 lives anteriores, ou melhor, nas 2 lives de introdução a esse estudo. Está lá no meu YouTube, Josias Aristicho. Se você não se inscreveu, se inscreva. É muito importante que você veja lá para você entender aqui. Salomão está procurando colocar alguma coisa no lugar de Deus. Ele havia se desviado de Deus. O livro de Eclesiastes, que o seu tema, Eclesiastes, significa presidente de uma assembleia, ou pregador que se dirige a uma assembleia, é alguém contando o testemunho do tempo que ele estava desviado, do tempo que seu coração se alongou, se distanciou de Deus. Então, Salomão escreve aqui, por isso que é um dos livros mais extraordinários da Bíblia. Salomão, ele, na busca por uma vida boa, por alguma coisa que compensasse a ausência de Deus, que ele havia perdido, porque Deus não compactua com o pecado, com o erro. Seu coração se perverteu, diz a Bíblia. Bem, nós já falamos muito sobre isso. Se Salomão, que foi Salomão, teve o coração pervertido como o homem mais sábio do mundo, quem somos nós na ordem do dia para não sermos tomados pelo engodo do pecado? A Bíblia chama o pecado de uma das aplicações do pecado, o engano do pecado. O pecado, ele engana, ele oferece uma coisa e ele dá outra. Ele promete uma coisa e acaba dando outra. Ele acaba prometendo vida, mas causa a morte. Por isso que diz a Bíblia, Salomão escreveu que há caminho ao homem que parece direito, mas o seu fim é caminho de morte.
Ele escreveu Cantares de Salomão na fase melhor da sua vida, na sua primeira fase, quando ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele escreveu Provérbios quando ele estava na sua melhor fase. E ele mostra a importância, nos 31 capítulos de Provérbios, da sabedoria. Ele tenta mostrar em Provérbios a importância de adquirirmos sabedoria e a praticarmos a sabedoria. Nós aproveitaríamos muito melhor da vida se observássemos Provérbios. Aí ele se afasta de Deus. O que eu queria mostrar aqui, enfatizar aqui, é que mesmo Salomão, com toda a sua sapiência, com toda a sua experiência de Deus aparecer em sonhos e dizer, pede-me o que tu queres, se ele se afastou, nunca coloque um salto alto dizendo e batendo no peito que você é melhor do que os outros, porque você é o próximo da fila a cair. Paulo escreve dizendo, quem está em pé, cuide para que não caia. Que Deus tenha misericórdia. A gente precisa depender de Jesus todos os dias. A graça precisa ser renovada em nós toda hora, porque senão nós somos ludibriados pelo engano do pecado. E Salomão é um grande exemplo para nós. Então, na sua busca por uma vida boa, uma vida que compensasse a ausência de Deus, ele examinou tudo, desde o sublime até o ridículo. Desde a sabedoria até a loucura. É a história de Eclesiastes. Neste capítulo 2 que nós estamos, Salomão registra 3 estágios de seus experimentos em busca de um sentido satisfatório para a existência. Isto é o que escreve o comentário bíblico expositivo. São isso, e nós vamos fazer 3 lives sobre isso. 3 estágios dos seus experimentos em busca de um sentido satisfatório. Se não é um dos capítulos mais importantes da Bíblia com referência à salvação, porque existem muitos que retratam esse assunto, é um dos capítulos mais importantes, se não o mais importante, com relação a alguém que procura substituir Deus por alguma coisa, que procura ser feliz longe de Deus. O primeiro estágio de Salomão é que ele provou a vida. Ele provou a vida. Isso está no versículo 1 até o versículo 11. Vamos tentar ver se nós conseguimos chegar no versículo 11. Vamos lá, rapidamente. Ele decidiu testar o próprio coração e procurou ver como reagiria às 2 experiências comuns da existência, o prazer e o trabalho. Fazem parte da vida de qualquer pessoa. O prazer, existe o prazer pernicioso, existe o prazer que não é pernicioso, que nos faz bem, que nos faz relaxar e que foi criado por Deus. O diabo que perverteu o prazer. E o prazer, dentro dos seus limites, ele é autêntico, ele deve ser desfrutado, desde que ele não queira ocupar o lugar de Deus. E o trabalho. São 2 coisas que são dignas, mas que se nós não tivermos sabedoria, essas 2 coisas podem tentar substituir Deus em nossa vida. Alguns mergulham no prazer, outros mergulham no trabalho para acalentar as questões da existência da sua alma, mergulham nessas coisas para não filosofar. Por que estou aqui? Para onde eu vou? Para que eu vim a esse mundo? Qual o sentido da existência? É disso que trata o livro de Eclesiastes, por isso Eclesiastes é um livro extraordinário. Bem, dentro de provar a vida, nós vamos ver 3 estágios no capítulo 2. O primeiro estágio é que ele provou a vida. E esse provar a vida foi dentro de 2 sentidos, no prazer e no trabalho. Vamos averiguar no sentido do prazer primeiro. Em 8 ocasiões ao longo de Eclesiastes, Salomão usa o termo hebraico que significa prazer. 8 vezes nos 12 capítulos. Salomão menciona especificamente o vinho aqui e o riso como fontes de prazer usadas em seus experimentos. Não é preciso
ter muita imaginação para ver o rei em seu suntuoso salão de banquetes. Lá em 1 Reis, capítulo 10, faz menção dos salões de banquetes de Salomão, comendo as mais finas iguarias. Ninguém teve o privilégio nos seus dias de ter uma mesa como ele tinha, bebendo os melhores vinhos e assistindo os artistas mais habilidosos, talentosos, apresentando-se para o seu divertimento. Porém, terminada a festa, o rei examinava o seu coração e constatava que ele continuava vazio e insatisfeito. Enquanto a música durava, havia emoções no seu coração. Terminava a música, começava o tédio. É a história de muita gente. É a história de muita gente. O prazer e a alegria não passam de vaidade, de futilidade, como uma porção de bolhas de sabão que estouram e que não deixam coisa alguma para trás. Não há nenhum mal você experimentar o prazer, desde que você não queira colocar o prazer no lugar de Deus. É possível que muitos servos de Salomão o invejassem e quisessem trocar de lugar com ele, estar no lugar dele. Mas Salomão, no trono, com milhares de servos à sua disposição, com as melhores iguarias, os melhores vinhos, tinha um coração infeliz, estava procurando um sentido para a existência. Uma vez que ele havia quebrado o vínculo com Deus, ele procurava substitutivos no lugar de Deus. Apesar de não haver nada de errado com o prazer inocente, o divertimento inocente, a pessoa que constrói a vida ao redor da busca pelo prazer está condenada a sofrer profundas decepções no final, porque o prazer por si só não satisfaz ninguém e não dá sentido à existência. Essa é a questão abordada por Salomão em Eclesiastes, no capítulo 2. Para aqueles que vivem exclusivamente em função do prazer, a alegria torna-se cada vez menos intensa. E para experimentá-la novamente, o prazer precisa ser cada vez maior. Por exemplo, quanto mais as pessoas bebem, menos alegria elas sentem. Assim precisam beber mais, cada vez mais, bebidas mais fortes para poder continuar sentindo prazer. O resultado triste é a insatisfação. Insatisfação. O princípio aplica-se não apenas no álcool, mas também às drogas, aos jogos de azar, ao sexo, ao dinheiro, à fama, qualquer outra atividade que a vida nos oferece. Quando o centro da vida se resume no prazer, o resultado vai ser decepção e vazio. É isso que Salomão diz. É exatamente isso que ele diz. Ele termina o versículo 11 dizendo exatamente isso. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Meu Deus, que testemunho tremendo de Salomão. Quando nós olhamos para o aspecto ainda do prazer, o entretenimento tem o seu lugar, mas devemos sempre lembrar que ele apenas nos ajuda temporariamente. O divertimento é um escape para que nós possamos relaxar, mas ele não pode ser um substitutivo no lugar de Deus. Quem vive só atrás de prazeres vai se encontrar vazio, decepcionado. A vida não terá sentido até mesmo no prazer, porque o prazer destituído de Deus é desgosto. É isso que nos ensina o livro de Eclesiastes, é isto que Salomão nos apresenta no capítulo 2. Mas ele não se resume ao prazer, ele se volta para o trabalho. Poucas coisas na vida são mais dignas do que o trabalho. E algumas pessoas vão perder o céu por causa do trabalho.
É, porque colocaram o trabalho no lugar de Deus. O trabalho tem que ter o seu lugar. Ele não pode me atrapalhar, ele não pode ser um substitutivo no lugar de Deus. Olha aqui Salomão se envolvendo, quando você lê do versículo 4 ao versículo 11, você vê ele se envolvendo em diversos projetos, na esperança de descobrir algo que fizesse a vida valer a pena viver. É, assim mesmo, amigo. Começou com grandes obras magníficas. Olha o que diz o versículo 4. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Meu Deus, meu Deus! Se houve alguém neste mundo que esteve envolvido com grandes obras, este alguém foi Salomão. Casas enormes. Se você ler 1 Reis, capítulo 7, você vai descobrir isso. Cidades inteiras, 2 Crônicas, capítulo 8, faz menção disso. Jardins, vinhas, pomares, bosques, segundo 1 Reis, capítulo 4. Sistemas de abastecimento de água necessários para a manutenção de tudo isso. Meu Deus! Claro que Salomão também supervisionou a construção do templo, que foi uma das maiores edificações do mundo antigo. Foi ele que construiu o primeiro templo. As pessoas vinham de longe para admirar a beleza do primeiro templo. Não apenas tinha obras, mas também trabalhadores. Versículo 7, olha o que diz o versículo 7. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado, rebanhos, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Meu Deus! O rei Salomão possuía 2 tipos de escravos: os que haviam sido comprados e os que haviam nascido em sua casa. 40 anos como rei de Israel, muitos escravos nasceram na sua casa. Ele poderia ter acrescentado ainda, segundo 1 Reis capítulo 5, 30 mil homens israelitas alistados para trabalhar em projetos específicos. Eu vou repetir isso, ele tinha 30 mil homens à sua disposição, que eram habilidosos para trabalhar em projetos. Meus amigos, sem dúvida, Salomão não era fácil. Salomão experimentou o que muita gente está em busca hoje. Sem dúvida, Salomão acumulou riquezas. Veja o que diz o versículo 8. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Ah, meu Deus, meu Deus. Ele era o homem mais rico do mundo e mais sábio de todo o mundo. No entanto, infeliz, pois as atividades por si mesmas não oferecem prazer. Estas coisas têm o seu valor, sem dúvida nenhuma. Seria apologia à ignorância dizer que essas coisas não têm o seu valor, mas elas não podem substituir o nosso relacionamento com Deus, porque nós fomos criados para isto, para nos relacionarmos com Deus, e enquanto nós não nos voltarmos para Deus, a vida é uma trajetória sem sentido. É possível encontrar alegria na realização de grandes projetos, mas o que acontece quando são concluídos? Quando acaba o projeto, acaba a alegria. Salomão deleitou-se com o seu trabalho, está na Bíblia, versículo 10. Mas depois, é como uma criança que no primeiro dia que ganha um brinquedo, as primeiras horas faz aquela baderna, aquela emoção, daqui a pouco está jogado no canto. Daqui a pouco não tem mais valor nenhum, não importa o quanto o pai gastou para comprar. Salomão também deleitou-se em seu trabalho, mas ao considerar as obras das suas mãos,
viu que tudo não passavam de vaidades. Era como correr atrás do vento. Versículo de número 11. A jornada foi prazerosa, mas o destino mostrou-se doloroso. Como disse o grande pregador norte-americano Henry Ward Beecher, o sucesso é cheio de promessas até ser obtido. Então se torna o ninho do ano anterior, abandonado pelos pássaros. Que frase tremenda! O sucesso é cheio de promessas até ser obtido. Então se torna o ninho do ano anterior, abandonado pelos pássaros. Meu Deus, como é fácil abrir as redes sociais, os noticiários e ver pessoas famosas se suicidando. Overdose trazendo a morte para muitos deles. Por quê? Porque o prazer, a fama destituída de Deus é desgosto. Não devemos concluir absolutamente com isto que Salomão está condenando o trabalho em si, pois o trabalho é ordem de Deus, é uma bênção de Deus. Mesmo antes de pecar, Adão foi incumbido de cuidar do jardim. Foi Deus que estabeleceu o trabalho. Olha o que diz Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Em Provérbios mesmo, Salomão exalta a diligência e condena a preguiça, pois sabe que o trabalho honesto pode ser feito para a glória de Deus. Porém, por mais bem-sucedido que um homem seja, o trabalho por si só não é capaz de satisfazer o coração do homem. Esse é o assunto de Eclesiastes. Isso nos ajuda a entender porque muitas pessoas consideradas grandes realizadoras são profundamente infelizes. Ambrose Bierce, eu não sei se é assim que pronuncia, pelo menos é assim que se lê. Ambrose Bierce chamou a realização de morte do empreendimento e nascimento do desgosto. Olha, a realização era a morte do empreendimento e nascimento do desgosto. E com frequência é exatamente o que acontece. O grande empreendedor muitas vezes é alguém tentando escapar de si mesmo por meio do trabalho compulsivo, e o resultado é apenas decepção. Quando esses profissionais se apresentam, ou melhor, se aposentam, muitas vezes se sentem inúteis e até morrem por falta de atividades significativas. Salomão provou a vida e o próprio coração declarou: tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me o mais importante do que todos os que viveram antes de mim. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei a prazer algum no árduo trabalho. Encontrei grande prazer e recompensa nos meus esforços. Mas ao olhar para tudo o que me havia esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Bem, meus amigos da Rede Globo, não é o caso. A palavra de Deus é maravilhosa. Você está vendo que coisa linda? Que coisa linda estudar a palavra de Deus. Que magnífico. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que nós tomemos ciência exatamente disso. De que a vida sem Deus é uma vida que não vale a pena ser vivida. É o que Salomão diz. Vamos fazer um resumo aqui para terminar. Ele procurou o caminho do conhecimento secular, as ciências, a filosofia. Ele procurou o caminho dos prazeres. Ele procurou o caminho do materialismo. Ele procurou dentro do mercado do materialismo o mercado financeiro, as artes e a música. Nosso irmão Salomão não era fácil. E ele chegou à conclusão de que tudo não passava de correr atrás do vento. Todas essas coisas são lindas, e todas as coisas, desde que dignas, têm o seu grande valor.
mas elas, mesmo sendo dignas, elas não podem substituir Deus, porque é só Deus que dá razão à existência. É por isso que o livro de Eclesiastes retrata tudo o que acontece debaixo do sol. Ele usa essa expressão várias vezes, debaixo do sol. Ele não se preocupa com o que acontece acima do sol, onde Deus está sentado no trono, querendo se relacionar com o ser humano. E aonde houver um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Que linda lição e que tempo precioso nós passamos aqui. Que maravilha poder estudar a palavra de Deus. Não procure substitutivos. Trabalhe, quanto mais você puder trabalhar, trabalhe. Mas não coloque o trabalho no lugar de Deus, porque o trabalho vai tirar sua saúde, vai tirar o seu tempo de estar com a família, vai lhe roubar o melhor e no final vai se mostrar vazio em si mesmo. Tudo que o trabalho pode nos trazer, uma bela casa, não é necessário 2, para que 3? E nós nos esforçamos tanto para isso. E aí chegamos à conclusão de que o caixão não tem gaveta, não dá para levar absolutamente nada, fica tudo aqui. E conhecemos a Deus tão pouco, porque não tivemos em busca de ganhar mais, de acertar os compromissos, para manter o bom nome, nós não tivemos tempo para nos relacionar com Deus. Oremos. Pai, que linda lição nós aprendemos nesta tarde com Salomão. Como estamos sendo confrontados por ele. Obrigado por estar aqui usando as redes sociais num momento tão precioso como esse, Senhor. Querendo ser melhores. Não nos deixe procurar algo que possa substituir o Senhor, porque absolutamente nada pode preencher o teu lugar. As nossas origens são em Deus. Fomos criados para louvor da sua glória. O homem pode fazer qualquer coisa neste mundo. Ele pode ser bem-sucedido em qualquer área, mas mesmo assim se sentir vazio. Há milhões de cientistas, de doutores, há milhões de pessoas diplomadas, nada contra o conhecimento e os diplomas. Que os tenhamos cada vez mais, mas que nunca os coloquemos no lugar de Deus. Todas estas coisas têm o seu valor, mas é melhor não ter nenhuma delas e ter relacionamento contigo. Ou a vida terá muito mais sentido. Há pessoas que não têm nenhum diploma e que têm um sentido na existência, que acorda pela manhã e dá de cara contigo, que tem paz que excede todo o entendimento, alegria que não depende das circunstâncias, da carteira, da conta bancária, mas de um relacionamento contigo. Ó Deus, como nós somos nécios, como nós somos tolos, na nossa presunçosa sabedoria, nós tentamos nos apegar a coisas para ser feliz. E cada vez nos sentimos mais vazios, aqueles que não te conhecem. É verdade, precisamos de uma casa e que tenhamos uma boa, com esforço do nosso trabalho, que tenhamos carro e que seja um excelente carro, desde que não precisemos manchar o nosso nome, mas que nunca coloquemos estas coisas. Família, pouca coisa é mais digna do que família, mas se eu colocar família no teu lugar, a vida não terá sentido. Família só terá o seu só terá o seu sentido no lugar dela. Tu deve estar em primeiro lugar. E aí, automaticamente, eu vou aprender a valorizar e honrar a família. Obrigado por esse momento, por esta live. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Alguém diga aleluia nessa igreja, em nome de Jesus, que eu estou com vontade de pregar.